Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turim News, o seu podcast de conteúdos relevantes, entretenimento de qualidade, canal de comunicação voltado a você que nos assiste, telespectador, telespectadora, levando a melhor informação possível sobre temas relevantes da nossa sociedade e nas mais diversas áreas. O objetivo e o compromisso nosso aqui do Turim News é fazer com que você, telespectador, possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos assuntos aqui abordados no nosso podcast. E o tema de hoje é empreendedorismo, educação e mentoria. E para falar sobre esses três temas e temas envolventes nessa área, obviamente, chamaremos uma especialista nessa questão. E a especialista chama-se Lorena Santarém. Obviamente, no nosso bate-papo aqui, nós conversaremos e você, que é o nosso público, saberá ao longo desse bate-papo mais sobre a Lorena, tanto no que diz respeito ao aspecto pessoal quanto profissional. Mas para a gente dar um spoiler, se é que se pode dizer assim, e fazer uma apresentação digna e louvável da nossa convidada, podemos dizer que ela é, sim, empreendedora, ela é educadora, ela é mentora, é mais do que isso, é empresária e franqueada da KNN Idiomas em Manaus. Ela é especialista na análise de perfil comportamental e atualmente é vice-presidente da BNI Influência e ainda mentora em network profissional. Resumo da ópera, é uma mulher multifuncional e empoderada. Então, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios e ao Turim News, o nosso podcast de conteúdos relevantes. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar com a senhora aqui presente. E para que nós possamos iniciar esse bate-papo, a gente sempre tenta fazer duas perguntas iniciais, até para quebrar o gelo e apresentá-la ao nosso público. Então, a primeira que a gente faz é, na sua visão, quem é a Lorena Santarém? E, em segundo, como e quando foi esse despertar para todas essas áreas? Como é que foi a sua paixão para isso? Seja muito bem-vinda, a senhora está em casa. Bom, em primeiro lugar, Turi, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco a minha missão de vida, aquilo que eu acredito a você, a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria imensa para mim estar aqui. A honra é toda nossa. E, bom, quem é a Lorena? É difícil falar da gente sem dizer aquilo que a gente faz ou que a gente tem. Por isso é a quebra de gelo, né? É muito difícil. Mas, de uma forma geral, Lorena é uma mulher alegre, espontânea, uma mulher que gosta muito de estudar, que tem um filho, que tem um esposo, que, assim como muitas mulheres que possivelmente estão nos acompanhando, tem diversas áreas da vida para manejar, gosta muito de viajar, estar em contato com outras culturas, outras pessoas. E encontrei como um grande propósito de vida a educação. A educação. Comecei pelo inglês e hoje em dia se espalha por diversas outras áreas do conhecimento que ao longo da minha jornada eu precisei construir para me tornar uma empreendedora em constante processo de evolução. E tudo iniciou, Turi, essa minha jornada empreendedora, iniciou tendo a ambição de comprar um carro. Olha aí. Então, eu era professora de inglês, isso já tem, nossa, nem lembro de falar quando foi, acho que foi 2015 mais ou menos. Eu voltei dos Estados Unidos, deixei todo o meu dinheiro lá nos Estados Unidos, depois do meu intercâmbio, que depois acredito que a gente vai chegar nesse período, né? Perfeito.
e queria comprar um carro, mas vinha começar a vida de novo aqui, né, Certo. após o intercâmbio. Você ficou quanto tempo nos Estados Eu Unidos? passei um ano, morei dentro da faculdade, fiz tudo, todo um programa de intercâmbio que foi custeado pelo governo. Olha, que Eu ganhei uma maravilha. bolsa de estudos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu precisava reiniciar, né? E queria comprar um carro. E atuar na área? Continuar E atuando na área. continuar atuando na Ah, área do inglês, né? Então perfeito. eu comecei a trabalhar, dava aulas, trabalhava bastante, né? Só que quando você é professor de inglês, Uhum, geralmente você recebe por hora. E o dia ele perfeito. tem 24 horas. Então eu trabalhava bastante, mas ainda assim, para realizar esse sonho do carro, eu precisava fazer algo mais. E quanto tempo já eras professora? Antes de viajar para o intercâmbio, eu já tinha sido professora por 2 anos. Por Aí 2 dei anos. uma pausa para ir para o intercâmbio e quando eu voltei imediatamente para o mesmo ambiente E que eu como é que foi trabalhava. esse início para você poder se formar e para poder ser a professora de inglês? Para ser Ah, professora, eu estudei aqui em Manaus. perfeito. Eu comecei a estudar com 11 anos inglês e estudei do básico até o Avançado. avançado em conversação em inglês Olha, aqui em Manaus, numa certo. escola de idiomas da cidade. Perfeito. E depois que eu me formei, já não tinha mais exatamente um outro certificado da língua inglesa para eu conquistar aqui Entendi. em Manaus. Então, eu coloquei meu currículo e consegui meu primeiro trabalho. Chegaste a fazer o TOEFL, o Michigan, Fiz, com certeza, entendi. para você ser professor Se é credenciar, importante. né? Exato, Bacana. fiz sim, fiz sim. E aí, quando eu queria Hum, comprar o carro, né, dava certo. muitas aulas, consegui juntar um dinheiro. E uma prima me apresentou uma forma de ganhar dinheiro através de venda de Mary Kay. Olha aí, Já pensou, assim, quando eu lembro, assim, hoje eu tenho uma claro. consultora que me vende alguns cosméticos, né? E quando eu compro com ela, eu lembro, nossa, meu Lembra? começo foi aqui. E você já era casado, já tinha filho? Não, Não, nada, né? nada, Ah, nada. tá. Mas eu já conhecia meu esposo, nós éramos Entendi. namoradas. Então, assim, a Mary Kay me ajudou naquele momento a pagar o meu carro. Então Olha, ali foi a primeira chama do empreendedorismo que apareceu assim na minha vida, né? Mas de lá para cá foi uma grande jornada, né? esse salto significativo na KNN, conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aulas de inglês. Eu Perfeito. estudava na UFAM, fazia uma Certo. faculdade de tempo integral. E eu precisava trabalhar, eu gostaria de trabalhar. Só que trabalhando, estudando em tempo integral, é desafiador manejar o tempo. Sim, E aí eu trabalhava principalmente no sábado e à noite. perfeito. E fazia faculdade de farmácia Olha em aí. paralelo, lá na UFAM. Ah, E chegou num ponto onde eu gostava mais do meu trabalho do que da graduação. Eu acho isso. que veio aquele sentimento de positivo que eu tenho pela educação, por ensinar. Então, ali, na graduação ainda, eu era muito nova, eu tinha 19, 20 anos na época, Uhum. eu já percebi que o inglês era o meu caminho. E o que que te levou à formação no que diz respeito à farmácia? Bom, com 17 Ah, anos, eu fui para faculdade. certo. E eu acredito que é uma idade muito nova para você Difícil, né? decidir qual é o seu caminho pelo Chegou, resto da sua chegaste vida. a fazer um teste vocacional, Não, alguma coisa? claramente não fiz. Aí, Mas, assim, pesquisei algumas áreas. Eu te confesso, Turi, que é até difícil eu responder essa pergunta olhando para certo. trás, porque a minha Qual aptidão é não o. era da Ah, comunicação, sabe? exatamente. Era falta de autoconhecimento, de conhecer Perfeito. também as profissões. Certo. Então, eu precisei escolher, e algo que os meus pais, eles sempre me ensinaram, era comece e Ah, termine. isso aí que eu ia perguntar. Faça algo, saia dos Exatamente. lugares sempre pela porta da frente. Faça bem feito por onde quer que você vá. Então, Então, comecei, eu finalizei a então, graduação. por mais que despertasse esse interesse pelo idioma, pela língua inglesa, você conseguiu concluir a faculdade de farmácia. Exato, consegui concluir no ano de 2017 Certo. e nunca trabalhei na área. Não? Sempre foi com inglês a minha vida toda. Então, eu trabalho como professora de língua inglesa desde 2012. Trabalho nesse ramo de inglês. E Então, ainda chegaste na própria área de farmácia, ainda fazer um mestrado.
Ou pelo menos Eu iniciou, né? iniciei isso, Olha fiz isso. 1 ano de mestrado na UFAM também. Só. E aí foi quando eu comecei a ter, a pensar assim, a Só. refletir mesmo, e pensar, acho que não é esse o meu caminho. Através de cursos de autoconhecimento, através de livros também. Mas também te tomava muito tempo, ou seja, conflitos de horários, porque você já estava mais envolvida, Para fazer o não é? mestrado eram muitas, é uma dedicação A quase que mais, né? exclusiva, né? E aí eu dava aulas de inglês em paralelo durante o mestrado, mas teve um ponto que, através de livros, né, e de cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal, que eu fui me questionando se Só. aquele era o meu caminho. Pedi ajuda de uma psicóloga que trabalhava com o Olha, processo de transição de carreira. Eu não imaginava que eu ia transicionar só. exatamente, eu queria encontrar respostas. E aí ela tinha, essa psicóloga, o nome Só. dela é Laís, eu lembro dela até hoje, a gente mantém contato ainda. Uhum. Ela tinha um programa de transição de carreira com etapas, sessão 1, sessão 2, para você encontrar o seu caminho. Só. Eu não estou satisfeita no caminho que eu estou trilhando, mas qual é o caminho que vai preencher o meu coração? Então eu fiz esse processo com ela e ao final do processo eu descobri, realmente é o inglês, realmente você é empresária e quero trabalhar nesse segmento. Então ela me ajudou infinitamente. E tu consegues identificar qual foi o momento dessa virada de chave que Consigo, você tomou essa decisão? consigo. Na primeira sessão com a Ah, psicóloga, quando a gente estava fazendo a transição de carreira, ela me pediu para falar frases. Era um dos exercícios, né? perfeito. E saiu pela primeira vez da minha boca. Não quero ser farmacêutica. Nossa. Eu nunca tinha verbalizado essa frase. Nunca, nunca. Mas por vergonha, por Eu acho que desinteresse? eu acredito que eu não tinha nem parado assim para pensar, sabe? Que a Entendi. gente vai, sai da escola, vai para a faculdade, já vai no automático, E o que que te seguindo. levou a falar essa frase? Foi a sessão A dela, sessão conforme ela foi da... Ah, tá, conduzindo a sessão, aí era um entendi. dos exercícios e saiu pela primeira vez essa frase. Então, isso foi na primeira sessão. Na primeira sessão eu já tive a certeza. Não é o Nossa, mestrado, não é para mim essa carreira. entendi. Ontem foi o último dia de trabalhar nessa área, né? Não Uhum, cheguei propriamente certo, a trabalhar como farmacêutica, eu trabalhava como pesquisadora no perfeito. laboratório, fazendo mestrado, né? Mas dali para frente, E como é que foi o impacto dessa decisão? Para você, para sua família, como é que foi? minha família ficou em primeiro lugar, assim, Impactada. impactada, assim. Certo. A minha mãe é professora universitária, doutora. Puxa vida. Então, eu estava trilhando também esse caminho Mas muito da inspirada. área, da E minha mesma mãe é de área? química. A de Minha mãe é da área química. de química. Então, assim, no começo foi um desafio, mas nesse ponto eu já era casada. O Certo. meu esposo, nossa, ele é um anjo na terra na minha Te deu todo o vida. apoio. Me deu todo o apoio, todo o incentivo. E juntos, né, junto eu e meu esposo e também com a ajuda da psicóloga, a gente seguiu esse processo de transição de carreira. E hoje em dia, Ah, Turi, é bem comum as pessoas conversarem comigo acerca de sim, transição claro. de carreira, porque eu tomei essa decisão lá atrás. Isso você influencia milhares de pessoas que também é, têm essa vontade, mas não têm coragem, né? Mas eu digo para você, se for o seu caso que está assistindo aí a Isso. gente, Ah, procure um profissional, porque por mais que você queira transicionar, o autoconhecimento ele é de extrema importância para total. você poder escolher o caminho que você já tem as aptidões naturais, Perfeito. esses dons e talentos naturais. Então, fazendo esse processo, eu consegui identificar com uma clareza muito maior quais eram as minhas aptidões e aquilo que eu mais dominava. Qual que era Certo. a mensagem que eu queria compartilhar para o mundo. E a gente seguindo um passo a passo, eu cheguei até o destino final, que era de fato Sim. escolher a franquia, me tornar empresária. Então, assim, você seguir um processo, isso te traz um pouco mais de clareza Com sobre certeza. o seu futuro. E conta pra gente como é que foi esse processo, como é que foi essa marca, se ela é sua, se ela é uma filial de alguma outra empresa. Conta pra gente um pouquinho. Claro. Depois que eu
saí do mestrado, eu Certo. cheguei a trabalhar como professora particular durante muito tempo. Na verdade, até durante o mestrado eu já atendia alguns clientes, eu tinha alguns alunos particulares que eu ia na casa das pessoas. Perfeito. E, e aí chegou um tempo, como eu falei para você anteriormente, o dia ele tem 24 horas. Uhum. Então, chegou um tempo que eu já tinha muitos alunos. Olha, E existiam muito mais pessoas que precisavam do inglês nas suas vidas. era mais ou menos o quê? Uma hora de ensino Era no de 1 a 2 particular? horas por Aham, semana de conversação, e aí entendi. tinha o tempo de planejar as aulas, montar as aulas, Levava, estudar. levava muito tempo, né? Levava muito tempo, porque eu não tinha uma metodologia. Certo. Eu ia montando as aulas conforme a necessidade do aluno. Então, você queria para viagem, o João Ah, queria cada um para com a sua business. necessidade, né? Exato. Então, isso consumia bastante da Você minha tinha agenda que se também. adaptar, né? E aí, eu cheguei à conclusão de que ter uma metodologia, seguir uma metodologia, me traria um pouco mais de sucesso no meu trabalho, Perfeito. porque seguir o método faz isso, o resultado é esse. E ao mesmo tempo, eu teria uma estrutura consolidada para me apoiar. Então, meu esposo, a gente começou a procurar negócios. Certo. E eu estava nesse processo de transição de carreira. Então, estávamos Perfeito. abertos a negócios, E buscando qual é a negócios. atividade do teu esposo? Ele é funcionário público Ah, do Tribunal do Trabalho. Ele é certo. funcionário público. E aí a gente começou a procurar, começamos a procurar, até que meu esposo viu uma reportagem no Infomoney do Reginaldo Boeira, que é o dono da KNN Idiomas. Aí meu esposo falou, meu amor, manda mensagem. Acredito que pode ser um bom negócio pra gente. A gente já estava buscando, né? Certo. E nesse ponto, a gente, embora não soubesse o que faríamos, né? Certo. Eu estava no autoconhecimento, encontrando um caminho, a gente sabia que o que nós queríamos era ser empresários. Perfeito. Então a gente já estava economizando dinheiro, vendendo algumas coisas para juntar, para quando a gente tivesse o nosso empreendimento. Então, quando a gente casou, a gente tinha 2 carros, vendemos um, ficamos com um. E aí a gente saiu vendendo algumas Tudo uma coisas, questão de adaptação para algo melhor daqui a pouco. exato, que a gente nem sabia o que era. A gente Entendi. nem sabia, Apostaram juntos. mas independente do que fosse, ia precisar de dinheiro, né? Certo. Então a gente estava em busca, pesquisando, né? Até que apareceu essa reportagem do Reginaldo Boeira Perfeito. no Infomoney. Eu entrei em contato. Eles buscavam um empreendedor aqui no norte, uma empreendedora aqui na nossa cidade e Representante. uma franqueada, né? Eles Uma estavam franqueada. querendo Ah, vender sim. uma franquia, né? E aí eles vieram até Manaus. Eu entrei em Olha, contato, passou menos de um mês, eles imediatamente mandaram um representante para vir aqui conversar conosco. E aí observaram que a gente tinha o perfil, que eu já tinha expertise na área, isso é algo de extrema importância. Você abrir um negócio e você não precisa necessariamente já ter trabalhado naquela área, mas é um diferencial muito grande quando você tem um negócio de uma área que você já teve experiência prévia, que foi o meu caso. entendi. Tá, mas agora deixa eu entender, por exemplo, obviamente vocês adquiriram essa franquia, vocês representam a mesma no Amazonas, mas você dá aula ainda, ministra aula, ou só fica não, né? Porque eu não posso dizer só fica, que ficar na parte administrativa já é muito trabalho, É, entendeu? hoje em dia eu sou gestora Gestora. educacional, isso. Eu Ah, trabalho entendi. dirigindo a É empresa. a dona, É, e com vários professores. isso, eu já Entendi. estou com uma equipe de 14 professores. Olha, que Então, de maravilha, um hein? negócio que começou comigo, querendo mudar o mundo e não tendo tempo, porque o dia tem Que 24 horas. sensacional, hein? Hoje em dia eu tenho um time com 14 professores que me ajudam semanalmente a gente levar o inglês a centenas de manauaras. E quanto à diferença, o que que diferencia a tua escola de inglês das demais aqui no Amazonas? O que Em, que você acha? O em que que você primeiro pensa? lugar, é que na KNN, que é a nossa franquia, nós temos o foco na conversação. Certo. Então, desde o primeiro dia de aula, o aluno ele já começa a falar inglês. Mesmo sem saber nada, Não nenhuma sei palavra. nenhuma palavra. A Certo. gente vai te ensinar as primeiras Ah, palavras, vai te ensinar os primeiros modelos de frases e logo em seguida a gente vai para a prática. Muitas certo. pessoas elas pensam que você só vai começar a falar inglês
depois de você ficar 4, 5 anos estudando a gramática Entendi. para ir fazer uma aula de conversação. Mas não, nós temos um método que faz com que você fale desde a primeira aula. E aí, Perfeito. conforme você vai evoluindo, vindo nas outras aulas, aí você vai sabendo falar, aumentando seu repertório de comunicação cada vez mais. Sim. Na verdade, é como se você tratasse o aluno que entra na sala de aula como um bebê, porque ele está tendo o primeiro contato com um novo idioma. E é necessário todo esse período de adaptação, mas jogando, ele ouvindo, ele gesticulando, isso aguça, né? Isso altera, isso melhora, isso desperta mais interesse e fica mais próximo da língua inglesa. Totalmente, Felipe, porque quando a gente começou a falar português, tinha Certo? alguém ensinando Pois para é, você? Ó, esse exatamente. aqui é o verbo transitivo direto. Não Exato. tinha. Então a gente aprendeu por exposição e por repetição também. Então a gente observava as pessoas ao nosso redor. Então, da mesma forma, Uhum. falar inglês não precisa você passar 5, 6 Certo. anos estudando a gramática para então começar a conversar. E o mais interessante é que, pelo menos a maioria dos brasileiros, e me corrija se eu estiver errado, não tem problema nenhum, a gente não tem o idioma, ou seja, o inglês, como uma segunda língua. Ou seja, eu não chego em casa e falo com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, a língua inglesa. Então isso fica muito mais, vamos dizer assim, Desafiador difícil, praticar. desafiador, porque teoricamente você vai praticar com outras pessoas naquela 1, 2 horas, no máximo. Exatamente. Então, por isso que é de extrema importância você estar em contato com a língua e Tá. deixar que empresas especializadas como a nossa possam te ajudar a te guiar nessa jornada. Então, a gente tem uma metodologia na nossa escola, a gente tem uma rotina de estudos recomendada para que o aluno siga em casa, para que dessa forma ele consiga alcançar os seus Certo. objetivos usando o inglês, o francês e o espanhol como ferramenta. Tá, e a previsão, teoricamente, que vocês têm para que esse aluno saia, vamos dizer assim, sabendo o básico, para poder fazer uma viagem aos Estados Unidos, à França, à Inglaterra, e poder. Você disse que é o idioma inglês, francês E e espanhol. E espanhol. espanhol. Pois é, Quando a gente fala do aprendizado da língua inglesa, de ah, línguas de uma de forma línguas. geral, existe o quadro comum europeu Certo. que regulamenta os níveis do básico ao avançado. O que, que um aluno que está estudando determinada língua ele precisa saber no nível básico, no Certo. intermediário e no avançado? Quando a gente fala de básico, seria o equivalente ao A1, A2 Certo. do aprendizado Do- de línguas. E dos lá, livros, né? exatamente. Ah, E na KNN, a gente entrega esse conhecimento básico para você certo. num período de até 2 anos. Olha Isso se isso. você for adulto, num Certo. contexto de conversação. Então é Perfeito. totalmente diferente, porque você sai de lá um aluno A2 que consegue conversar em inglês. Eu não posso garantir que você Perfeito. vai, e depende muito, claro, do Da aluno. Da dedicação, dedicação do da aluno, disciplina, né? exatamente, que ele vai depois fazer um teste de proficiência, como por exemplo o TOEFL, o TOEIC. A gente entrega na nossa metodologia, nesse período de 2 anos, o conhecimento para que Certo. ele vá e tire essa nota no certificado de proficiência internacional. E normalmente nesses 2 anos são quantas aulas por semana? São 2 horas de aula por semana. Ah, são 2 aulas? Isso, exatamente. Eu digo 2 anos se você estudar o mínimo, né? Porque eu Perfeito. tenho alunos, por exemplo, lá na escola que estudam cinco aulas por semana, 10 Ah, horas semanais. então é possível fazer. Então, sim, dá Aí para você termina em menos em tempo. menos tempo, exatamente. Então, depende muito da quantidade de tempo que você tem disponível para se dedicar ao inglês. Eu já recebi, Ah, Turi, desafios assim, Lorena, tem uma viagem daqui a 3 meses, cara, vou viajar para Grécia. certo. E preciso saber falar. Aí eu, quantas horas você tem na sua semana? Consegue? A gente consegue fazer um Tem que intensivo? disponibilizar, né? 10 horas semanais, você tem como? Aí a gente tem hoje ferramentas como o Google Meet, então a gente faz aulas online, ao Certo. vivo,
com o professor. E há pacotes para isso? Ou Eu seja, tenho, direcionado sim. para cada necessidade? Eu tenho, lá na KNN nós ensinamos o General English. Certo. Então, se você quer viajar, se você quer se comunicar, se você quer usar o inglês em situações do seu dia a dia, Perfeito. nós trabalhamos com esse inglês. Certo. Agora, se você quer algo mais especializado, como por exemplo, eu quero inglês para negócios, eu exatamente. também tenho para te oferecer, só que eu preciso que você já tenha um nível no mínimo intermediário da língua inglesa, porque esse livro de business, ele é um livro intermediário lá na metodologia da KNN. Até porque tem termos técnicos, né, que você vai ali. Exatamente, exatamente. Então, para você fazer o business, você já precisa ter finalizado ali o ciclo básico completo. E agora me responde o seguinte, que talvez seja uma pergunta de muitos dos nossos telespectadores aí, como é que ficou a demanda, a procura de alunos, alunas no teu negócio com o aumento significativo da inteligência artificial, dos Google Tradutores, de imediato eu poder viajar, estou aqui com o gravador, ou ouço, falo, consigo até com o próprio Google Tradutor tirar uma foto, não, instantaneamente olhar o que está escrito em inglês e transformar para português. Sim, a inteligência artificial hoje é uma realidade. Certo. E nós vemos, Felipe, como um parceiro na educação, Perfeito. não como uma barreira que vai roubar, com Certo. muitas aspas, né, o nosso lugar. Porque quando você tem a habilidade, falar inglês é uma habilidade. Certo. E quando você tem essa habilidade desenvolvida, você consegue de fato viver a experiência em tempo real. Então, quando você para conversar, vou fazer uma viagem e vou a um restaurante. Imagina você, Felipe, um grande empresário, uma pessoa totalmente livre aqui na cidade de Manaus. Certo. Aí chega na sua viagem, não tô falando que é o seu caso, Claro. um exemplo. Aí você chega na sua viagem e você não consegue abrir a sua boca para responder, se comunicar. Então, é uma situação desagradável. Com certeza. E nós usamos sim a inteligência artificial no nosso modelo de estudos. Mas como uma ferramenta auxiliar. Exatamente, como Não uma ferramenta. substitui. Não substitui. Não substitui o ao vivo, o cara a cara. Agora você está falando, eu estou respondendo, isso é algo imediato. A inteligência artificial olho no olho. ainda não chegou nesse ponto. Então, hoje, até o presente momento, Certo. te digo que não impacta diretamente, assim, uma redução significativa de alunos. Certo. E o que a gente faz? Nós usamos ela para fazer parte do nosso processo de aprendizado como uma ferramenta potencializadora. Porque é isso que a inteligência artificial é. E o inglês, como é que você está aplicando nesse lado da mentoria? Ou seja, para a prática de network, de negócios, qual é a tua, vamos dizer assim, os teus fundamentos e até mesmo as tuas ferramentas para que você atinja um êxito no que diz respeito ao empreendedorismo? Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito e que eu sempre repito, por onde quer que eu passe. Lugares certos, pessoas certas, conhecimento certo. Então, é o poder da ambiência. A ambiência, ela tem poder. Então, se você está nas mesas certas, mesas de pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, automaticamente você vai ser puxado para cima. Perfeito. Então, o ambiente, ele é de extrema importância. E quando a gente fala de network, o que é? Esses eventos empresariais, eventos de network, nada mais são do que uma vitrine de você como empresário e do seu negócio. Então, dessa forma, lá no BNI, por exemplo, que é uma organização mundial a qual eu faço parte, nós trabalhamos o desenvolvimento da visibilidade do nosso negócio, a nossa visibilidade enquanto empresários, e conforme você vai sendo visto, a sua credibilidade automaticamente ela se eleva. E uma vez que você consegue trabalhar a sua visibilidade, desenvolver a sua credibilidade, a rentabilidade é o terceiro passo. Então ele vem junto.
E aí existe também um destaque na própria apresentação do empresário, ele falando mais de um idioma. Isso Totalmente. faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque quando você fala inglês, você consegue ter acesso a outro tipo de conhecimento. Você consegue, por exemplo, estudar através de artigos científicos, vídeos em inglês, materiais, livros em inglês que às vezes ainda nem foram traduzidos para o Perfeito. português. Então, quem fala inglês e é empreendedor sai na frente em muitos aspectos. São oportunidades únicas que você pode abraçar tendo um conhecimento significativo do idioma. Totalmente, totalmente. Maravilha. E aí eu te pergunto, com todas essas qualificações, com todas essas características, empreendedora, educadora, mentora, como é que é em casa? Como é que consegue ser mãe? Como é que consegue ser esposa? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Eu diria para você, Felipe, que é de extrema importância você ter a gestão do seu tempo. Certo, E algo que eu já trabalhava de uma forma incipiente quando comecei a ser empreendedora, certo. mas que conforme o tempo foi passando, eu precisei me especializar cada vez mais, porque você só consegue dar conta de todos esses papéis com organização de agenda. Então, assim, o meu dia é realmente bem cronometrado. Meu esposo é um grande parceiro, nós Nossa, somos sócios de vida, nós somos sócios dos negócios. maravilha. Então, realmente, a gente se ajuda muito, Só tem a né? acrescentar, né? Duas cabeças pensam melhor que Pensam uma, se estão no mesmo objetivo. justamente, é exatamente isso. E assim, para que todos esses papéis eles sejam equilibrados, de fato, é muito necessário uma organização do tempo. E aí a gente tem diversas ferramentas, né? Eu gosto muito do Google Agenda. Então, eu Certo. uso bastante, uso o Google Agenda, Se coloco programa, né? exatamente. E algo que é uma ficha recente que caiu para mim, que antes eu usava o Google, eu já uso o Google Agenda há mais de 3 anos. Certo. Já aboli a agenda escrita, Escrito. escrita há mais de 3 anos. Mas no começo, Felipe, eu trabalhava o Google Agenda para minha agenda de trabalho. E a vida pessoal? Não Ah, precisa de planejamento? também, né? Também Hora precisa. de ficar com o O filho, horário de levar o de ir filho na para a escola, escola, de né? buscar. O que que vamos fazer de forma É, intencional com a nossa família? porque, Então, na minha agenda, eu tenho até os momentos de lazer com a minha família. porque não adianta estar com o teu filho, com a tua filha, com o celular toda hora aqui, né? Tem que ter tempo de Exatamente. qualidade para ficar com Exatamente. eles, né? E falando em tempo de qualidade, é muito importante diferenciar tempo de quantidade É verdade. do tempo de qualidade. Porque não adianta você ficar muitas horas em quantidade, mas realmente, como você falou, o tempo todo no celular, Certo. não fica, não vive aquele momento no presente de fato. Então, nessa gestão de agenda, a Ah, gente coloca tempo de qualidade junto com a família, tempo para mim também, para que eu certo. possa fazer aquelas coisas que me fazem feliz, que me fazem bem. Eu gosto muito de estudar, então, assim, como analista de perfil, Perfeito. dentro da ferramenta que eu trabalho, a gente estabelece quais são os valores. Os valores são aquilo que faz você se sentir vivo, feliz, você faz aquilo e aquilo te preenche de uma forma diferente. Então você E, consegue aplicar na prática, na tua sim, própria vida, todos esses ensinamentos, né? sim, e o meu principal valor, Ah, pelo meu perfil comportamental, meu assessment, é o conhecimento teórico. Então, algo que me preenche profundamente é a busca pelo conhecimento, é eu estudar, eu ler, eu fazer cursos. Então, se isso me faz bem, se certo. isso me deixa feliz, eu preciso encontrar tempo na minha agenda para que essa atividade seja realizada também. E hoje, você olhando para trás, se você ainda estivesse exercendo a profissão de professora, você teria esse tempo? Ou estaria mais apertado pela quantidade de alunos que você teria, sendo particular ou, não, ou público numa escola? Sendo professora particular, da escola pública eu vou ficar te devendo, porque essa experiência eu nunca tive. Não, Mas sendo professora particular, eu digo para você que a visão que eu tenho é que o dia tem 24 horas.
E eu passava muitas horas ou planejando aulas ou Perfeito. ministrando aulas. E claro, hoje eu não estou dizendo para você que a minha vida é mais tranquila, que é mais simples ser gestora, ser Tem mais empresária. Não, são responsabilidade, é. muito mais responsabilidades. Mas eu vejo, Felipe, que hoje, como empresária, eu tenho a oportunidade de formar outras pessoas e dessa Perfeito. forma alcançar um número expressivo de alunos que sozinha eu jamais conseguiria. É isso que eu ia te perguntar. Na qualidade de analista que você é, de análise comportamental, como é que você faz esse critério de seleção com os professores para a empresa, para a tua escola? Eu iniciei essa carreira como analista justamente para minha empresa, que é uma ferramenta que auxilia no processo de contratação, Certo. para que você entenda o candidato, para que você possa fazer perguntas certas para descobrir de que forma que aquela pessoa ela se comporta no ambiente Sim. de trabalho. Então tudo começou com essa finalidade. E na minha empresa, alguns colaboradores, nós fazemos o assessment deles, então eles fazem o teste de perfil comportamental, Perfeito. que a gente tem o relatório. Então, a partir dali, eu consigo entender de que forma que é a melhor forma possível para que eu me comunique com você e você me compreenda. De que forma você costuma analisar suas decisões, a tua tomada de decisão, a tua delegação? Então a gente consegue descobrir Uhum. também como é que é o teu perfil de liderança, E, quan- baseado no teu e perfil. quanto tempo dessa análise de perfil para essa pessoa estar dentro de sala de aula? Olha, em média, Ah, Felipe, para um professor estar dentro da sala de aula, nós demoramos cerca de 40 horas de 40 horas. treinamento Certo. interno. Porque como o método da KNN é um método de conversação, eu Perfeito. preciso garantir que o professor Certo. ele compreendeu os pilares do método e que ele sabe aplicar na sala de aula. Então, nós passamos por um processo de treinamento Treinamento, né? inicial aí Mas, em cerca de 40 mas horas. existe algum monitoramento enquanto ele está fazendo ali as primeiras aulas para isso? Total. Temos sim. A gente tem uma equipe de coordenação na nossa escola. Também contamos com professores mais experientes que nos auxiliam nesse processo de treinamento inicial. Então, a gente faz Faz uma esse processo varredura, né? de onboarding, Ah, tem um método também para que esse processo seja realizado da melhor forma possível para que o meu professor ele vá para a sala de aula se sentindo se sentir seguro seguro, e que exatamente. o aluno que vai receber aquele professor, muitas vezes já era um aluno KNN antigo, né? Uhum. Já é um aluno que estava na casa há mais tempo, ele perceba que, claro, cada professor tem sua personalidade, tem sua didática, mas todos seguem os pilares da metodologia da KNN. E conta pra gente um pouco dessa, vamos dizer assim, metodologia, tipo, como é a tratativa com os alunos? Vocês seguem um livro, ou tem uma gramática, tem um vocabulário, ou é, tem exposições em vídeos, televisão, filmes? Como é que é isso? O método da KNN, ele é muito pautado em ser fácil. É um método que foi feito para brasileiros. Então, o Certo. que que a gente faz inicialmente? Eu ensino para você, vamos fingir que você não fala inglês. Então, Perfeito. vou te ensinar aqui essas três palavras. Claro que é numa escala muito maior, Tá, tá? Tampa, copo, microfone. perfeito. Como que a gente consegue colocar essas palavras numa frase? Eu tenho, eu uso, eu quero ter, eu Certo. possuo. Então a gente vai te apresentar primeiro como é que a gente fala essas palavras aqui, essas três palavras em inglês, e Perfeito. logo em seguida a gente vai te trazer verbos que você Perfeito. possa usar imediatamente essas palavras num contexto de conversação. Claro, Entendi. essas três palavras elas não vão estar juntas numa unidade da escola, mas Claro. realmente foi para te exemplificar. Então, Felipe, dessa forma, ensinando para o aluno palavras e que imediatamente, após ele saber como são essas palavras em Posso inglês, ele correlacionar, né? aplica numa frase e Certo. a gente simula um contexto de conversação onde ele vai poder usar essas frases. E dessa forma que a gente, desde a primeira aula, o aluno já sai falando. E quando a gente fala de contato
com a língua, no seu caso especificamente, a língua inglesa. O que você pode me falar dessa metodologia do dicionário? O que eu posso, assim, explicando. Pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, um dicionário inglês para inglês é muito mais fácil a compreensão do que exatamente você pegar uma palavra e já a transformá-la em português. Tipo, maçã, maçã é isso aqui. Eu vou lá no dicionário e digo, olha, Apple é maçã, pronto. Então, é como se eu já tivesse tirado a minha dúvida. Mas quando eu vou ver num dicionário inglês para inglês o que significa Apple, ou seja, o significado lá vai ter o quê? Vai Uma ter fruta vermelha, não, circular. fruta vermelha, mas tudo em inglês. Uhum. Então isso vai te forçar a você adquirir um maior vocabulário nisso. Exato. E quando a gente fala sobre o aprendizado, existem formas que são mais fáceis para determinado tipo de aluno. Não sei Entendi. se você já ouviu falar no aluno sinestésico, do aluno auditivo, do aluno visual. Então, tudo vai depender de qual que é o modelo que melhor se encaixa para que você aprenda. Então, se for um aluno visual, possivelmente. Certo. Dessa forma, é algo que E como é que você consegue identificar isso? através da convivência, Através quando da você vai conversa. convivendo com o aluno, você consegue pela observação. Existem, Certo. enfim, você precisa estudar um pouco mais, né, para que você consiga perceber isso. E claro, é a minha percepção. A Perfeito. minha percepção nunca eu posso atestar que ela é 100% verdadeira, Certo. porque eu estou falando sobre uma outra pessoa. Mas depende muito do modelo do modelo do aluno. Então, tem alunos que dessa forma, com o dicionário inglês, eles vão se sentir mais confiantes. E Certo. eu te diria que trabalhar inglês pelo método da KNN, ele é quando você já está finalizando o ciclo básico. Ah, entendi. Porque aí você já tem um repertório de palavras maior, então você já vai se sentir mais seguro ao ver aquelas palavras. Porque você precisa também, você já fala inglês, Se né? você olhar e não souber absolutamente Isso pode nada, muitas vezes desistência, né? exatamente trazer, nossa, isso aqui não é para mim. Aí Ah, vem aquelas um crenças bicho de sete cabeças, né? limitadoras. Exatamente. Aí, poxa, isso não é para mim, eu não, muito difícil, não entendi. Então a gente busca, Felipe, o tempo Uhum. todo tá mostrando para o aluno, você pode, você é Ah, capaz. capaz, inglês é para você merece o estado desejado que você Perfeito. quer buscar, que você veio buscar aqui na escola através do idioma, porque muitas vezes os alunos eles foram lá com a gente querendo fazer uma viagem e não tá Certo. dependendo dos filhos, não tá dependendo de outra pessoa, ou até mesmo fazer uma entrevista de trabalho para que possa Entendi. assumir um cargo de gerência. Então a gente quer que você sinta, eu sou capaz. E essa é a mensagem que a gente busca deixar para os nossos alunos. E a mensagem também, no que diz respeito ao idioma, independente de ser da língua inglesa, estando no ambiente, ou seja, residindo num local onde se fala a língua como nativa é muito melhor. O tempo de exposição aumenta muito. Então, realmente, a exposição, Ah, essas horas, não tem que o piloto não precisa cumprir 10 mil horas de voo, a certo. gente constrói essas nossas horas de voo no aprendizado de uma língua. Então, quando você mora em um outro país Entendi. falante da língua inglesa, você está aumentando ali as suas horas de voo. Certamente isso potencializa. Não é a única forma que Sim, um sim, claro. brasileiro tem para aprender o idioma. E eu Mas sempre ajuda. ajuda, com certeza. Mas eu sempre indico, Hum, Felipe, que quando você for viver essa sua certo. experiência internacional, E já tem uma vá com noção, né? uma base, Uma base, porque né? não vai ter tradutor assim Entendi. no meio da rua. E Você ficar nessa você sentiu, dependência. você já era professora de inglês quando foi morar nos Estados Quando eu morei Unidos. nos Estados E Unidos você já era. sentiu uma diferença gigantesca, Gigantesca, tá? gigantesca da cultura e também do Do sotaque. sotaque, exatamente isso que eu ia Quando falar. Estados e para estados, né? O texano, o isso, e eu morei em californiano. Kentucky,
Fica próximo a Nashville, Certo. no estado de Kentucky, no interior, numa cidade chamada Bowling Green. Então, era uma cidade interiorana, Perfeito. rodeada por fazendas e o sotaque Tinha. deles era bem característico. Então, no começo, foi desafiador. E eu não tinha. Naquela época não tinha iFood. A Certo. gente fazia pedido ligando, né, Entendi. pro delivery, Então tinha que sabe? se virar nos 30, né? Tinha que se virar e também na rua, conversando com as pessoas, né? Mas e a tua família de lá? Foi bem receptiva? Como é que foi? Eu morei na Ah, na universidade. universidade, Isso, então tá. eu fazia farmácia na Ah, época, né? E teve um programa do governo federal onde eles estavam concedendo bolsas. Você precisava, tinha alguns pré-requisitos, né, para que você fosse, e eu tinha todos, passei na prova de inglês perfeito. e ganhei a bolsa. Então, morei um ano fazendo faculdade de farmácia Nossa, e fiz um ano da faculdade, estudei 2 semestres de inglês, 2 meses de tu ainda inglês. estava com o coração dividido. Não, eu já tinha dentro de Ah, mim, eu já conseguia perceber que eu gostava mais do inglês do que da certo. farmácia, mas é aquilo que eu falei pra você, começou, Vai, terminou. E aí no devagarinho, meio desse começou, terminou, surgiu uma grande oportunidade, por que não ir, com né? certeza. E é algo que eu também falo muito, é que você precisa estar preparado Uhum, para quando uma oportunidade chegar. com Imagina, certeza. surgiu a oportunidade da bolsa pela faculdade. Se eu fosse Tá ainda pronta. começar a estudar Ah, inglês, certamente eu não teria ganhado a e oportunidade. nesse tempo de um ano, teu vocabulário significativamente aumentou? Totalmente. Ah, Tanto da área técnica de farmácia, né? Como eu fiz certo. faculdade de farmácia, Olha, então incrivelmente foi expandido o meu vocabulário e também o vocabulário do dia a dia, né? Porque eu convivia com os americanos o dia tinha contato, todo. né? Sabia as gírias, as formas de falar, de se expressar. Ah, totalmente, assim, foi um período que eu diria na época que foi um ano sabático, mas na verdade eu fui Perfeito. para estudar, né? Fui para estudar, me dediquei 100% aos estudos naquele um Maravilha. ano e vivi grandes experiências na minha vida que, assim, eu tenho certeza que aquelas experiências elas são parte de quem eu sou hoje, Sim, da com mensagem que certeza. eu carrego, da inspiração que eu busco passar para as pessoas ao meu redor, de que, ó, Pô, você fantástico. tem um sonho grande, hoje ele parece grande, quais Vai são as chegar lá. ferramentas que você precisa para que esse sonho seja alcançado? Naquela fase da minha vida, eu não tinha condições financeiras de ir para o intercâmbio. Surgiu a oportunidade e eu estava pronta. E E, da mesma forma, a gente tem oportunidades o tempo todo na nossa vida. e nem imaginava saber onde você ia chegar, né? Não, naquela E, época eu e não eu pensava. falei de família porque as pessoas que fazem normalmente intercâmbio ficam com uma família americana. Sim, Então, fico ali interagindo também. sim, mas eu morei na faculdade, igual Ah, nos filmes americanos, então, sabe? tava Era no conhecimento alojamento, no total, prédio, né? aí descia, já ia pra aula, Ah, pegava o ônibus da já, universidade, ficava ali dentro. Era uma cidade majoritariamente universitária. então, Tinha cerca de 50 mil habitantes a cidade, dos quais 25 mil eram alunos da universidade. e o que que você recomenda hoje para quem vai aos Estados Unidos para não sofrer vamos dizer assim, a influência do português ou do espanhol, que você possa, vamos dizer assim, uma cidade dos Estados Unidos, realmente que você, o, o inglês americano exista, que você possa aprender com transparência. Olha, lá em Bowling Green, tinham brasileiros, claro, né? Certo? Tinham brasileiros fazendo o mesmo programa de intercâmbio que eu, mas fora essas pessoas do intercâmbio Certo. que foram junto comigo, era bem desafiador Bem ter, desafiador. ter brasileiros. Assim, claro, as cidades mais comuns, como É, Miami, são Orlando, maravilhosas as são cidades, mas incríveis, mas você vai encontrar muitos brasileiros e eles muito, vão estar por toda parte. Então, se você puder viver essa experiência numa cidade muito mais interiorana, onde você vai de fato viver uma imersão dentro da universidade, perfeito. eu acredito que é uma boa oportunidade para que você possa expandir o vocabulário
sem tantos brasileiros ao redor. Mas assim, Felipe, no fim das contas, sendo bem honesta, eu gostava de ter alguns brasileiros ao meu redor, porque Por eles quê? trazem aquele sentimento de A casa, acolhida, né? acolhida, Entendi. que nós brasileiros, nós somos muito acolhedores, calorosos nas amizades. Entendi. Então, quando você tá eu passei um ano fora, Ah, né? Então, quando você tá um ano fora, você fica com saudade da sua mas você família, dos seus ouvia ainda muito amigos. português deles? Eles Ou eles eram, tentavam? eles eram meus, eu tinha alguns amigos brasileiros, Certo, então no final de semana a gente se encontrava, mas na sala de aula mesmo, fazendo a certo. faculdade comigo, eram poucos brasileiros no curso que eu fazia de farmácia. Eram poucos brasileiros. Mas Entendi. no final de semana a gente se encontrava, saía junto, e eles me traziam esse sentimento de casa, sabe? Era muito bom. E o que que você pode falar para nós aqui, do público do Turi News, se existe uma diferença grande ou a gente consegue se virar com o inglês americano numa Inglaterra, num Canadá? Como é que fica? Ah, o inglês ele vai ter sotaque em qualquer lugar que você for, né? Sabe? Igual eu falei pra você, Mas lá é mais pesado, eu né? fui Bem mais. pra Bowling Green, então Ah, era um interior que as pessoas elas tinham um sotaque bem carregado, típico do interior. É, claro, o sotaque ele vai ser diferente, mas o inglês a base basicamente o é mesmo. única, então O que que você consegue diferenciar do inglês americano para o britânico? existem diferenças em palavras Ah, e na escrita de algumas palavras também. E o principal é o sotaque. O sotaque. principal é o sotaque. Mas Mas você você consegue sabendo, entender por completo, consegue, né? consegue, com certeza. Você consegue se Se comunicar, comunicar, né? exatamente. E até mesmo no Brasil, se você for parar para pensar, nós temos um sotaque, os paulistas têm outro. Sim, sim, sim. E cada região do Brasil, ela tem um sotaque diferente. A mesma coisa vai acontecer com o inglês. E algumas expressões que você nunca ouviu, né? Da regional, daquela terra, daquela área, daquele estado, né? Mas que Sim. você consegue ir desenrolando. Você vai desenrolando, Que exatamente. bacana. Eu estou vendo aqui, pelo um estudo que a gente fez, pesquisando um pouquinho de você fazendo o nosso dever de casa para tornar esse papo mais agradável. Cara, você ainda ainda tem mais coisa. Tem um projeto Deus, Café e Negócio. Explica isso pra gente. Felipe, essa daí foi uma sementinha que foi plantada no meu coração. Olha, Todo fim de ano, eu e meu esposo, a gente estabelece as nossas metas, essa, né? O que que a gente quer para o nosso ano? Qual vai ser o principal objetivo para aquele ano? E em dezembro, eu tenho até o vídeo, eu tenho o papel, eu tenho tudo. Em ah, dezembro a gente estabeleceu que esse ano, claro, temos nossos compromissos de trabalho, sim, mas que nós iríamos nos fortalecer espiritualmente amém. juntos. Quais são o que que a gente precisa fazer para se desenvolver espiritualmente? Então a gente foi buscar diversas atividades, por exemplo. Hoje nós fazemos parte de um grupo de casais dentro da nossa igreja. Meu esposo está fazendo catequese, Que a legal. gente lê a Bíblia juntos e a gente vai para a missa juntos aos domingos. Então, assim, lá em dezembro a gente estabeleceu que esse ano era um ano para esse objetivo, E juntos. você percebeu que tudo melhorou? Tudo, a vida fica mais leve. Uma paz espiritual? Totalmente, Felipe, totalmente. Então, esse era um grande objetivo na Aham. nossa vida. E aí, eu fui para um evento em janeiro, um dos eventos de network, Olha aí. e tinha uma moça que hoje ela é minha amiga pessoal, inclusive nós estávamos juntas ontem, a Andresa, minha Beleza? parceira do projeto Deus Café e Negócios. Só. Eu a conhecia de longe e ela deu uma palestra sobre inteligência espiritual. Olha, E eu achei aquilo muito interessante. No final da palestra, eu fui conversar com ela, agradeci a palestra. Falei: olha, você já pensou em dar seguimento, né, nesse desenvolvimento do pilar espiritual em mulheres, né? Aí ela ficou com isso na cabeça. Nós éramos conhecidas apenas naquele ponto, né, perfeito. de um evento de network. Ah, E aí ela ficou com isso na cabeça. Depois de meses do evento, ela entrou em contato então, comigo. Ela falou: Lorena, Deus
colocou no meu coração, que era você, você falou comigo naquele dia. O que que você acha da gente desenvolver um projeto juntas? E eu disse sim imediato, porque Imediato. tudo aquilo que me aproxima do meu Lógico. objetivo de desenvolver cada vez mais a espiritualidade é sim. Então a Só, gente só vem coisa boa, né? só vem. E aí a gente começou juntas, Quando né? é que vocês começaram? A nossa primeira edição foi em março Agora. e agora desse Desse ano ano. foi. E aí a O que gente que vocês falam? Do que se trata a espiritualidade lá? o nosso evento é um evento para mulheres Ah, para mulheres. empresárias. Isso. E o nosso principal objetivo com o Deus Café e Negócios é a gente promover um ambiente com Certo. mulheres onde a gente possa aproximá-las de Deus. Mulheres Perfeito. empresárias que, Olha assim aí. como eu, lá em janeiro, estavam em uma palestra, em um evento de Perfeito. network e falaram desse assunto. Já era algo que eu buscava, mas ainda me sentia um pouco perdida. E a gente quer, nesse meio empresarial, existem Uhum. muitas mulheres que estão como a Lorena Sim. estava em janeiro. E a Andresa é uma grande amiga hoje, né? Que a Certo. gente, desde esse evento de janeiro, a gente foi desenvolvendo a nossa. A gente foi se conhecendo mais e desenvolvendo uma amizade muito bonita. E a Andresa, ela estudou muito, então ela tem muitas formações, né? Muita bagagem para Muita apresentar, né? bagagem, exatamente. E essa E ela análise, contribui e muito. essa análise comportamental no que diz respeito à tratativa com as mulheres, você consegue aplicar de forma significativa? Com certeza. A análise de perfil, todos nós temos 4 Perfeito. perfis, né? Dentro da teoria DISC, que é o dominante, influente, estável e o conforme. Todos nós temos esses 4 perfis em intensidades diferentes. Sim, Então, quando você entende o seu perfil, você consegue descobrir quais são os teus dons e talentos, as tuas habilidades, as tuas aptidões naturais e quais são aqueles aspectos da sua personalidade que você, se você desenvolver, você tem como alcançar melhores resultados. Aquilo que certo. você precisa melhorar para Entendi. a tua evolução profissional, Perfeito. pessoal. Então, tendo a análise de perfil, eu consigo ajudar mulheres a entenderem A se desenvolver, né? exatamente, a Desse entenderem lado. esse perfil comportamental. Então, quando você entende, a tua identidade ela fica mais fortalecida. E Entendi. dessa forma você consegue trabalhar aquilo que é necessário para que você alcance os teus objetivos. E você sentiu mais dificuldade nesse público feminino ou não? Não, pelo contrário, assim, eu vejo É um que ambiente acolhedor, é um ambiente, ou seja, o que eu digo assim, por ter unicamente, exclusivamente mulheres, não tem muita competitividade ali. olha, tem uma frase assim que eu gosto muito, que é lá no topo as Ah, pessoas se ajudam. Não sei se sim, você já ouviu essa frase. Então, eu não vou dizer para você que em todos os lugares há essa entendi. sororidade, mas por onde eu permeio, de fato as pessoas se ajudam. Então, estamos em busca de um desenvolvimento enquanto empresárias, Uhum, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto donas de negócios. E a gente busca se ajudar, cada uma sim. na sua área de atuação. Mas aí eu acredito que nesse teu caso, em específico, por estar tratando do lado espiritual, de uma certa forma, existe aí um desarme. Ah, então, sobre o lado espiritual, Ah, essa partinha fica com a minha amiga Andresa. certo. Então, o que que a gente faz na parte espiritual? Ela sempre leva a palavra de Perfeito. Deus e ela traz a visão dela é, de forma que seja aplicável aos dias atuais. Então, Sim. a gente desenvolve essa temática cristã com as mulheres, mas depois do encontro, cada uma vai para sua igreja, então Sim, sim, assim, é sim. interdenominacional. E essas reuniões, elas acontecem de quanto em quanto tempo? A gente leva em torno de 1 a 2 meses para fazer cada encontro. Ah, entendi. Então, mas a gente não tem, o Deus Café e Negócios são eventos. São eventos, Então, certo? você vai para o evento, ali você se conecta com empresárias Perfeito. cristãs, você faz network,
E depois você vai em busca da sua igreja, Ou independente de seja, qual seja ela, nós somos abertos a receber cristãos de todos os lugares, mas a gente não trabalha um desenvolvimento espiritual contínuo. A gente entendi. faz eventos para trazer empresários e ali elas se conectam e dali vão para diversas igrejas aqui em Manaus. E a tua visão durante esse tempo de formação desse café, vamos dizer assim, já percebeste muita evolução das mulheres que lá estão no que diz respeito a engrandecimento e fortalecimento nas suas áreas? Com certeza, no café nós temos uma comunidade no WhatsApp, então ali a Hum, gente compartilha outros eventos, a gente compartilha, fala acerca dos nossos negócios. Eu vejo que a gente cria um ambiente de conexão entre elas, então vai além do café. sim, claro. É algo que amizades são geradas, então não é só o café em si só, é um ambiente onde cristãos se reúnem, se conhecem e dali seguem uma amizade, Na, ver- vão até uma igreja. na verdade, gera uma conectividade, né? E Exatamente. até mais, eu diria, uma sincronicidade, uma sincronia com intensidade, porque vocês estão ali falando dos mesmos assuntos, porque estão falando de negócios, mas ao mesmo tempo também acabam falando da espiritualidade, no que acreditam, no que entendem ser certo, o caminho a percorrer, as atividades a alcançar. Sim, exatamente. E lá no Deus Café e Negócios, a Uhum. Andresa é a nossa mentora com relação à parte da espiritualidade e eu trabalho a parte de network. Então, para você conhecer pessoas em eventos, e criar oportunidades de Sim, negócios quando você vai para diversos lugares. Existem estratégias de comunicação, de postura, existem estratégias de follow-up para que você dê seguimento àquela relação que foi iniciada em um evento, até que seja direcionado a um negócio onde eu sou a cliente ou onde você é o cliente. Então, eu cuido no nosso projeto do desenvolvimento da parte de network através de estratégias que eu entendi. testei, que eu estudei, validei, e aí eu compartilho com as mulheres essas estratégias. E hoje em dia, depois dessa trajetória de sucesso, dessa correria, dessa dedicação, dessa determinação, dessa disciplina, você se sente uma mulher realizada? Ah, com certeza, mas acima do profissional, Felipe, Ah, a minha maior realização é a minha família. amém. A minha família, assim, eu chegar em casa, ter um ambiente de paz, de tranquilidade, ficar com meu filho, ficar com meu esposo. A gente vive uma vida juntos de muita parceria, colaboração, a gente se entende muito. O fato de eu ter feito o curso de perfil comportamental Hum, também faz com que a gente se entenda de uma forma profunda. O que o outro quer, como que o outro entende melhor, como que a gente pode melhorar essa nossa comunicação em entendi. casa. Então, antes da vida profissional, a minha primeira realização é minha família, é lá que está o meu tesouro, é lá que está o que eu mais amo fazer, Tá a tua estar motivação, né? totalmente, Para acordar e trabalhar e melhorar cada vez mais. totalmente. Então, assim, antes do profissional, a minha família é uma fonte de motivação e de realização também. Sempre quis ser mãe. Certo? Hoje eu tenho um filhinho de 2 anos. Olha, qual é E o nome? o nome dele é Cláudio Neto. Claudinei. O nome do meu esposo é Certo. Cláudio, o nome do meu filho é Cláudio Neto. Então, eu sempre quis ser mãe e ser mãe é uma grande realização na minha Dádiva, vida né? também. Ser esposa, ser casada. E conta um pouquinho pra gente da importância de Deus na tua vida. Hoje em dia, Felipe, Hum, vejo assim que traz paz. Você realmente ouvir, parar para ouvir a voz de Deus, o desejo de Deus, isso traz uma tranquilidade, uma serenidade, você realmente confiar equilíbrio, né? na palavra, confiar que hoje você pode estar passando por um período de tribulação, mas que tudo coopera para o bem, para aqueles que amam a Deus. Então, assim,
eu estar desenvolvendo ativamente esse pilar espiritual, hoje a palavra é paz. Amém. Lorena, se dirige aí ao nosso público e faça suas considerações finais. E mais do que isso, dê um conselho às pessoas que estão iniciando nessa área, tanto de empreendedorismo, tanto de educação, quanto de mentoria. O que que elas podem fazer? Qual é o, vamos dizer assim, o caminho do sucesso? O caminho do sucesso é você se preparar. Sorte é quando a preparação ela encontra a oportunidade. Então, independente do que você queira fazer na sua vida, se prepare. Vou abrir um negócio, se prepare. Eu vou casar, se prepare. Eu vou ter um bebê, se prepare. Quanto mais preparado você tiver, mais você tem chances de ter sucesso naquilo que você vai fazer. E a preparação, ela vem através do estudo. Então, estude. Hoje a gente tem diversas ferramentas, diversas fontes de aprendizado, livros, podcasts, como o que a gente está aqui agora conversando, cursos online, cursos presenciais. Então, estude, se prepare, porque quando uma oportunidade grande aparecer na sua vida, às vezes você não vai mais ter tempo de se preparar. Então, aproveita o hoje, encontra um horáriozinho ali na sua agenda para que você possa se preparar para esse futuro, que certamente com a preparação você vai se sentir muito mais confiante e, consequentemente, tem mais chances de ter sucesso. Oportunidade batida na porta e já estamos preparados. Eu já preciso estar preparado. Lorena, quero te agradecer pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade e com toda certeza pela aula aqui, pelo esse bate-papo incrível. Passo a te admirar cada vez mais, uma mulher de fé, uma mulher de família, uma mulher verdadeira e que está dando certo com toda certeza também dos negócios. Muito obrigada, Felipe. Muito Eu queria te obrigado agradecer pela oportunidade de estar aqui e também te parabenizar por esse espaço lindo, aconchegante, que eu tenho certeza que através da tua visão, dessa tua grande visão empreendedora de levar lições de empreendedorismo para as pessoas que Certo. estão aí nos acompanhando, você está contribuindo imensamente para a sociedade, para todas as Amém. pessoas que estão nos ouvindo. Então, parabéns. E a gente não pode deixar de, antes de terminar, te dar uma lembrancinha do nosso podcast. Muito obrigada, Felipe. Dê uma olhadinha aí, Muito veja se você gosta. obrigada. Nossa, que lindo! Amei. Já vou até usar. Pronto. É a melhor opção. Pode ir lá Obrigada, usando a lindo. canequinha aí. A caneca aqui, essa água ficou bem gelada. Ficou? Então, pronto. Amei meus presentes. Já está funcionando. Obrigada, E a muito camisa obrigada. aí para você também vestir a camisa, Vestir a literalmente. camisa. Muito obrigada. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast, um episódio do podcast concluído. Foi de alta referência, alta valia, alto conhecimento. Estarmos aqui com a doutora Lorena Santarém. E não deixe de acompanhar o Turinews nas redes sociais, @Turinews, e no YouTube, colocar lá no sininho para não perder nenhum episódio, tá bom? Grande abraço, um beijo no coração de todos. Valeu!